Se alguém aqui se opõe a este matrimônio, fale agora ou se cale para sempre. Olá! Tudo bem? Eu sou a Ivandra com acento no A e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Geralmente, numa cerimônia de casamento, o padre, o pastor, qualquer pessoa que estiver a realizar um casamento sempre fala aquela famosa frase: se há alguém que se opõe a este matrimônio, fale agora ou se cale para sempre. E este é um momento perfeito para quem tiver algo para falar. Mas por que a Ivandra está a falar da famosa frase dos casamentos, do momento próprio para se falar? Por que a Ivandra está a falar de tudo isso? Bem, dei por mim há alguns dias que fiquei a pensar que esta frase está muito presente na nossa vida, está muito presente no nosso dia a dia. E eu resolvi pegar neste tema, falar, porque ele é importante para podermos trabalhar a nossa pessoa, para podermos trabalhar o nosso eu. Bem, como é que isso funciona? O fale ou cale-se para sempre aplica-se em várias situações da nossa vida. Em algumas situações das nossas vidas, nos concedem a palavra, seja num fórum, numa reunião de trabalho, numa reunião familiar, numa conversa com os nossos parceiros, numa conversa com as nossas amigas. Por vezes nos concedem a palavra e nós simplesmente optamos por não falar o que nos vem à alma, o que nos vem à cabeça, o que nos vem ao coração. Simplesmente nós não falamos o que pensamos e nem falamos sobre os nossos sentimentos. Em contrapartida, saímos daquele fórum, daquela reunião e ficamos a comentar com as outras pessoas que nós não concordamos com o pensamento daquela pessoa, que nós não estamos satisfeitos com a posição que o fulano de tal tomou e vira uma fofoca. Não tem mais outro assunto na sua vida a não ser esse. Todo mundo ao redor fica a saber que fulana de tal não concorda com o que está a acontecer. Já tem um vídeo aqui no canal, peço para irem ver. Nesse vídeo eu dou dicas de como ter conversas construtivas e evitar ao máximo ter fofocas. Em dado momento, a outra pessoa só fica com um lado da história. E fica com um lado da história e já começa a conotar a outra pessoa que te deu palavra para falar, mas tu não falaste e fica uma situação muito off. Uma situação mesmo, maning off. E isto, claramente, faz com que nos tornemos em pessoas frustradas. Frustradas porque nunca, oh my God, porque nunca concordamos com nada ou não damos as nossas opiniões. Em contrapartida, vamos fofocar sobre a outra pessoa, sobre a opinião da outra pessoa e, consequentemente, acabamos ferindo a outra pessoa, porque não há nada mais desmoralizante do que tu ouvires de outras pessoas que a fulana de tal não concorda com um certo posicionamento que tu tomaste, mas que naquele fórum em que vocês estavam, tu deste palavra para a fulana falar e a fulana simplesmente não falou e quem cala consente, não é? Então é isso. Eu já passei por este tipo de situação. É maning off, é uma situação mesmo, uma situação off. Mas antes de contar a situação que eu passei, deixe seu nice, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e comente. Que tal? Já está? Good! Então, estávamos num grupo de amigas e precisávamos comprar algo para oferecer e todo mundo concordou, mas no dia em que se comprou o tal presente, parece que as pessoas não concordavam assim. E foi uma situação off, porque eu pensei que todos estavam de acordo e me senti muito mal porque a ideia era minha e eu sou daquelas que
alguém diz, precisamos de uma ideia, eu já estou a pensar nas ideias, então eu toda vou lá e com as minhas ideias criativas, sempre com o cérebro a pensar, dei a tal ideia, mas acreditem, foi uma situação off, porque estávamos todas de acordo, eu pensei que estávamos todas de acordo e na verdade não estávamos e eu fiquei muito chateada mesmo, mas passou, tinha que passar de algum jeito, né? Compartilhe conosco se tu já passaste por uma situação assim, em que deste palavra a alguém para se pronunciar e a pessoa não se pronunciou, simplesmente tornou aquela situação uma situação de fofoca. E quero saber também como é que te sentiste nessa situação, como é que agiste depois, se já ultrapassaste. Eu já ultrapassei a minha. Olhando para o outro lado, eu entendo que é muito difícil as outras pessoas, não é? Falarem alguma coisa. Tem pessoas que não recebem bem as opiniões das outras pessoas. Mas aqui também tem um ponto. Temos que saber como é que nós vamos dar a tal informação, quais são as palavras que nós vamos usar para expressar a nossa opinião, para expressar o nosso sentimento. Porque quando formos dar as nossas opiniões, nós temos que ser pessoas mais assertivas possíveis. Como assim pessoas mais assertivas? Usar palavras que não desrespeitem e não invadam a sensibilidade do outro. Usar o tom de voz mais calmo possível, um tom de voz que não agrida os ouvidos, que não agrida a outra pessoa. Usar políticas de respeito e honestidade, mas sem agredir o outro. Se nós nos mantemos caladas, isso significa que cale-se para sempre e aguente as consequências calado. Então, levem isso para a vossa vida e apliquem mesmo na prática. Se tu não falares nada, tá tudo bem, não tem nada de mal, mas não saia daquele fórum e vá transmitir outras informações para as outras pessoas, porque não tinhas nada a falar, porque se tu não reagiste é porque não tinhas nada a falar. Então, se não tinhas nada a falar, não faz sentido tu falares depois daquele fórum. Eu acho que é uma coisa muito feia e que nós temos que evitar. É importante também percebermos que para tu chegares a este nível em que se és uma pessoa que não tens essa qualidade, que não tens essa, aliás, se és uma pessoa que não tens essa habilidade, é necessário entender que isto é um processo, que nós temos que treinar essa forma de ser. Ao trabalharmos esta habilidade, é necessário ter em conta também que não será automático. Então, isto é um processo que é importante para melhorar a qualidade da nossa vida e que temos que enjoyar, temos que curtir o processo. E que um dia nós chegaremos lá, chegaremos a atingir este objetivo e esta habilidade irá se tornar numa qualidade nossa, irá se tornar em algo que nós adquirimos por esforço próprio. Então é isso, fiquem atentos aos próximos conteúdos deste canal e até a próxima!